Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de prótese sobre implantes. Hoje nós vamos falar de cimentos em prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma forma prática e objetiva para que você consiga cada vez mais reter os seus pacientes no seu consultório, ter mais uma alternativa de tratamento para oferecer a eles, além de, se você ainda não tem consultório, você vai conseguir trabalhar com prótese sobre implantes e com isso entrar de uma forma mais rápida no mercado de trabalho e já entrar no mercado de trabalho ganhando melhor, que esse é o nosso objetivo, não é verdade? Então vamos lá? Vamos ver um pouquinho de cimentos. Deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês. E aí é importante saber quais são as funções do cimento quando nós estamos falando deles. Então, acompanha lá comigo no slide. As principais funções dos cimentos, então, são preencher a interface da superfície interna da nossa prótese, vedando ao componente protético, ou seja, ao nosso intermediário. Sempre que nós estamos falando de cimentação na prótese sobre implantes, é importante lembrar que vocês vão ter obrigatoriamente um intermediário próprio para receber uma outra peça que vai ser cimentada. Então, outras funções aí do nosso cimento, acompanhando agora aqui embaixo. Retenção da peça ao intermediário, né? Evitar que ela solte. Resistência dessa restauração. Também o cimento tem essa função aí na prótese sobre implantes e também na nossa prótese sobre dentes. Vedar a margem de conexão, ou seja, a interface entre a coroa e o componente, ela tem que ser totalmente vedada. Mesmo nós não tendo um implante e não um dente, certo? Porque na prótese sobre dente nós fazemos o quê? Nós queremos um vedamento para que evite o que? Uma infiltração, uma cárie naquele local, um acúmulo de alimentos, certo? Na prótese sobre implantes, apesar de não ter a possibilidade de infiltração e cárie, nós temos a possibilidade de acúmulo de alimento, inflamação dos tecidos, perda óssea e até mesmo perda desse implante, desenvolvimento de uma periimplantite por acúmulo de alimentos numa fenda que não foi vedada por um agente cimentante, certo? Então, esse vedamento marginal é extremamente importante e vai levar também à longevidade aí dos nossos trabalhos, certo? Então, o cimento, se a gente fosse pensar num agente cimentante ideal, ele deveria promover a resistência mecânica, ou seja, pensando aí na retenção, na possibilidade de soltura dessas peças a longo prazo, e o ideal é que ele fosse insolúvel aos fluidos orais. Nós sabemos que, infelizmente, os fluidos orais que nós temos na nossa boca, eles são muito complexos. Nós estamos a todo tempo com alimentos quentes, bebidas geladas ou alimentos quentes, bebidas ácidas ou alimentos ácidos. Então, é um meio muito difícil de ter algo que não deteriore ao longo aí do tempo. Mas o ideal seria que nós conseguimos chegar lá e ter um agente cimentante de alta durabilidade, certo? Então, vamos lá. Seleção dos cimentos ela deve ser determinada pelas condições clínicas que nós temos. Então, o que nós precisamos considerar? As propriedades físicas do material restaurador, ou seja, se eu vou cimentar um metal, se eu vou cimentar uma cerâmica, qual é a minha cerâmica, se eu estou cimentando uma coroa provisória, uma peça provisória em resina acrílica, isso vai se influenciar muitas vezes na seleção dos nossos agentes cimentantes. Bom, nós temos que considerar e fazer essa seleção baseada em algumas características do agente cimentante também, certo? Que seriam as características físicas, biológicas do material, como adesividade, solubilidade, resistência e uma extremamente importante, que é a biocompatibilidade. Esse agente cimentante ele não pode ser nocivo aos nossos tecidos bucais, aos tecidos moles, a parte do nosso tecido ósseo. Até porque, se ele não for biocompatível e ele realmente levar a uma reação inflamatória, nós vamos realmente ter problemas
em relação à durabilidade, tanto das nossas próteses como também dos nossos implantes. E não é isso que nós queremos tratamentos de alta durabilidade, certo? Vamos lá. Características adicionais a serem consideradas quando nós vamos escolher qual agente cimentante utilizar. Nós precisamos considerar a espessura da película, então é ideal que ele apresente uma espessura de película que proporcione uma adaptação satisfatória entre as superfícies, tanto do intermediário e da nossa restauração. O que eu tenho que pensar? Então, se eu preciso de uma adaptação perfeita, sempre eu tenho que lembrar que é igual dente. Tá vendo por que fica fácil? Quem faz prótese sobre dente faz tranquilamente prótese sobre implante. Se você não gosta de prótese sobre dente, você vai aprender a prótese sobre implante e vai conseguir trabalhar com ela. E vai aprender os conceitos que são muito parecidos, que não mudam. Quanto menor essa película de cimento, melhor é a adaptação entre as nossas peças e os nossos implantes, certo? Ou aos nossos intermediários. Quanto mais fina essa película de cimento, menor a área de possibilidade de retenção de alimento e proliferação da nossa da placa bacteriana, das bactérias, inflamação, enfim. Então, quanto menor essa linha, melhor a longo prazo, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Se eu estou trabalhando com cimento extremamente espesso, que eu tenho que apertar muito, fazer muita pressão para que ele escoe e ele libere, de repente não é um cimento interessante para a nossa prótese sobre implante. Existem alguns intermediários estreitos, finos, que ao você fazer a cimentação, às vezes você não consegue remover esse excesso de cimento adequadamente. Normalmente, os componentes pré-fabricados para peças cimentadas, eles ficam bem subgengivais. E aí, se você tiver um excesso de cimento que fique subgengival de uma forma que você não consiga remover, nós vamos ter problemas de inflamação, perda óssea, perda do nosso implante, com certeza, certo? Então, a espessura desse cimento é importante. Voltando a falar ainda desses elementos, desses componentes pré-fabricados, eles sempre possuem um copinzinho próprio para eles, para fazer ou uma fundição ou uma injeção, e eles são extremamente adaptados às peças pré-fabricadas. E aí o que acontece? Não dá tempo de você cimentar e você apertar para que esse cimento grosso, espesso, ele realmente extravase e a peça chegue na posição. Como é o caso, às vezes, da gente estar utilizando cimento tipo hidrossê de cal, que eles são grossos e eles têm uma presa rápida. Aí você passa dentro da coroa, vai lá em cima do seu munhão dentro da boca e ele não desce. Aí você vê que faltou 1 milímetro e meio para sua coroa adaptar. Então, é porque ele não desceu. Não ajusta, não manda o seu paciente embora, remove, troca o tipo de cimento ou seja mais rápido durante a cimentação. Então, cuidado quando vocês forem fazer a cimentação de vocês em munhões pré-fabricados, tá? Que possuem já esse sisteminha de encaixe que a gente manda para o laboratório. Importante você conhecer e saber trabalhar com cada um para que isso não aconteça. Mas tá vendo como é importante saber a espessura desse cimento que vocês têm para saber se ele vai escoar de forma correta e a tempo da sua coroa descer e adaptar perfeitamente ao seu munhão. Então, isso é importante, tá? Bom, continuando ali no nosso slide, mais uma característica adicional a ser considerada é o selamento marginal adequado. Possuir alta resistência a tanto a tração quanto a compressão. Tempos adequados de presa e de trabalho e ter boas propriedades ópticas. Por que ter boas propriedades ópticas? Atualmente nós utilizamos muito na parte estética próteses metal free, inclusive sobre implantes. Então, dependendo a espessura dessa peça que você está utilizando, qual é o tipo de munhão que você tem por baixo, o agente cimentante às vezes pode influenciar na cor, no brilho da sua coroa, certo? Dependendo da cerâmica que você estiver trabalhando.
tá bom? Resistência à compressão e à tração. Eu saliento aqui que a resistência à tração, que é quando a nossa coroa tem uma tendência de se soltar, como se ela estivesse sendo puxada para sair da posição, ou seja, quando isso vai acontecer? Quando o paciente estiver mordendo uma bala grudenta, daquelas toffee, caramelo, iogurte, chicletes, né, bem grudento, pegajoso, o cimento ele vai precisar realmente resistir a essa força que vai estar tentando remover essa coroa do lugar. Então, precisa também pensar se esse cimento é resistente à tração ou não, justamente para não acontecer do seu paciente estar se alimentando e essa prótese grudar no alimento e soltar. Tudo bem? Dando sequência lá, nós vamos falar um pouquinho sobre cimentos provisórios e sobre cimentos, então, definitivos, tá? Bom, vários cimentos provisórios são testados na literatura. E eu coloquei aqui, de acordo com o que eu encontrei na literatura, quais foram os mais utilizados para teste, certo? Então, nós temos lá o Improv. Em alguns dos estudos, ele se mostrou o mais resistente à tração, ou seja, à remoção, tentativa de remoção. O Nogenol da GC, ele se mostrou menos resistente. O Temp Bond, que é um cimento da Care, ele se mostrou sendo o terceiro mais resistente à remoção nesse estudo. E o Temp Bond NE, que é da Care, que também é sem eugenol, ele se mostrou sendo o segundo mais resistente. Então, nós teríamos lá o Improv, o Temp Bond, NE, o Temp Bond normal e, por último, o No Eugenol da GC. Certo? Então, se você utiliza alguns desses cimentos provisórios, fique atento para saber qual é o mais resistente, certo? Em prótese sobre implantes, eu sempre prefiro usar o de maior resistência. Eu não gosto de arriscar que esse meu provisório solte entre uma sessão e outra. Além, pessoal, dos pacientes, vocês têm que entender que os pacientes, quando a gente fala que a prótese sobre implante não vai ser parafusada, eles já pensam que vai soltar, certo? Então você tem que saber que nós estamos trabalhando também com a parte psicológica desse nosso paciente. Então ele não pode correr o risco dessa peça ficar se soltando. Então utilizem cimentos que tenham realmente uma grande resistência à remoção. O paciente ele já fica assim: nossa, doutor, mas não vai parafusar, vai colar? Né? Justamente porque provavelmente esse paciente já utilizou algum tipo de prótese fixa, que já soltou com núcleo, já soltou com pino, já quebrou, aquela situação toda que nós sabemos que acontece, certo? E acabam traumatizando esse nosso paciente. Então, nós precisamos trabalhar com materiais que nos deem confiança e segurança para poder passar isso daí também para o nosso paciente. Voltando lá nos nossos slides, então nós temos que pensar em uma situação interessante quando nós estamos falando de cimentos provisórios e peças cimentadas sobre implantes, que é a reversibilidade. Eu já comentei alguma coisinha com vocês sobre reversibilidade, prótese sobre implantes, em algumas outras aulas aí que estão aí no nosso canal. Eu sempre falo na aula, principalmente entre cimentada e parafusada, que uma das características da prótese parafusada ser mais vantajosa em relação à prótese cimentada é justamente essa característica da reversibilidade, que é o que? Nós conseguirmos acessar esse parafuso caso ele venha a afrouxar e reapertar, o que é mais difícil na prótese cimentada. Quase que impossível se você cimentou com cimento definitivo, né? Um cimento mais resistente, mais forte, mais durável. E se acontecer do seu intermediário soltar e o intermediário estiver solto lá no seu implante, porém a coroa ainda estiver cimentada sobre esse intermediário, pode ser que a sua coroa e o seu intermediário fiquem dessa forma, ó. Balança, mas não solta. E aí o que acontece? Você não tem um orifício fácil para colocar sua chave e reapertar. Essa é a característica da reversibilidade que eu acho mais fácil quando nós estamos trabalhando com próteses parafusadas. Isso não quer dizer que em todos os casos nós vamos fazer só parafusado, só parafusado.
Tem casos que nós temos indicações, seja pela disponibilidade óssea, seja pela oclusão do paciente, que nós temos uma posição mais favorável para os nossos implantes, que vai ser melhor trabalhar com prótese cimentada. Se for esse o caso, trabalhem com as conexões de maior estabilidade biomecânica, que são as conexões cônicas internas, então as conhecidas como conexão do tipo cone-Morse, certo? Se eu puder dar essa experiência, passar essa experiência para vocês, eu trabalho hoje de forma muito segura com peças cimentadas, quando necessário, quando eu trabalho com conexão do tipo cone-Morse. Eu evitaria peças cimentadas, por exemplo, em implantes com conexões hexagonais externas, que biomecanicamente é comprovado que elas têm uma estabilidade menor ao longo do tempo. Então pode ser que daqui a alguns anos esse seu intermediário solte e aí você tá com a coroa cimentada lá e não consegue reapertar esse parafuso sem perder esta prótese. Mas aí entra esse slide que nós estamos lendo aí para vocês, ó. Logo, quando a reversibilidade é desejada, o uso de cimentos provisórios em próteses cimentadas sobre os implantes é um recurso útil para ser empregado nesse tipo de caso, indicando que próteses cimentadas também podem apresentar reversibilidade, assim como as próteses parafusadas. O que isso tudo quer dizer? Aqui está dizendo que nós podemos utilizar a cimentação provisória, ou seja, utilizar cimentos provisórios para cimentar, inclusive peças definitivas, ou que a gente considere que já sejam as nossas definitivas, nós podemos utilizar cimentos provisórios. Por quê? Porque se acontecer a longo prazo desse intermediário se soltar, você tem uma chance de remover essa coroa e apenas reapertar esse parafuso e recimentar esta coroa. Isso não quer dizer que você vá conseguir fazer isso, porque, como eu comentei com vocês, as próteses sobre implantes cimentadas, elas são extremamente bem adaptadas. Elas possuem realmente um alívio para a linha de cimentação pequeno. Então, quando nós fazemos a cimentação, mesmo utilizando um cimento provisório, não é muito fácil de fazer ela soltar desse munhão, desse seu intermediário. Então, explique para o seu paciente, caso você opte por fazer a cimentação provisória na peça definitiva, que se vir a soltar, o próximo cimento que você vai utilizar, né, se vir a soltar em pouco tempo, o próximo cimento que você vai utilizar vai ser um cimento definitivo. Certo? Se isso não acontecer, essa peça vir a soltar só daqui 5, 6, 7 anos, 10 anos, não tem por que você vir e recimentar com o cimento definitivo. Lembra sempre que você precisa estar de olho nesse paciente. Nós sabemos que algumas características de longo prazo dos cimentos provisórios são piores do que as características dos cimentos definitivos, então ele pode sim vir a ser mais solúvel, enfim. A longo prazo do que o cimento definitivo. Então, explique isso para o paciente, tenha ele sempre nos controles anuais, mesmo sendo as próteses cimentadas, faça o raio-x periapical, avalie os tecidos de suporte. Se você vê que não está com reação inflamatória, não tem problema nenhum, só continua o controle. Se você perceber que tem algo diferente, pode ser necessário tirar a prótese e fazer uma nova cimentação, porque às vezes esse cimento provisório já ficou muito solúvel, tá bom? E às vezes abriu uma fenda lá e tá acumulando alimento e você não consegue ver e nem o seu paciente consegue perceber, tá bom? Então, mas a cimentação então provisória em peças definitivas funcionaria como uma chance de conseguir essa reversibilidade caso necessário, certo? Continuando lá, então, só fiz um adendo aí para que vocês entendessem porque que eu coloquei a parte de reversibilidade ali. E aí nós vamos falar um pouquinho das características dos cimentos definitivos. Então, entre as opções de cimentos definitivos, uma delas são os cimentos resinosos duais, certo? Os cimentos resinosos duais, eles são materiais em que a sua polimerização ocorre de duas formas.
pela fase química, ou seja, ele vai polimerizar, ele vai endurecer, vai tomar presa, sem a necessidade de colocação de luz. Então, essa é a reação química que faz ele polimerizar. E ele também polimeriza através do contato com a luz, através da fotoativação pelo fotopolimerizador, que através da luz vai ativar os fotoiniciadores e aí sim já vai começar a polimerização desse cimento, certo? Nós podemos utilizar os cimentos resinosos duais para qualquer tipo de cimentação, seja ela em metalocerâmicas, seja ela em zircônia ou também de silicato de lítio, alúmina, leucita, certo? Ele serve para todos os tipos de materiais. Atualmente, para ser bem sincera com vocês, eu não tenho mais cimentos convencionais no consultório. Eu uso apenas os cimentos resinosos e aí eu tenho, fora os cimentos resinosos que eu uso para as minhas próteses definitivas ou as minhas próteses finais, eu não gosto muito de usar esse termo definitivo, com os meus pacientes, porque nós sabemos que as próteses não duram a vida toda, então não tem como elas serem definitivas. Uma hora vai precisar trocar, certo? Mas só título aí de nomenclatura para vocês entenderem. Então, eu só trabalho com cimentos resinosos hoje em dia, justamente pelas características que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? E claro, se eu estiver trabalhando em fase de condicionamentos gengivais, que eu ainda estou trabalhando esse meu provisório, essa minha gengiva, aí sim, entre uma sessão e outra, eu vou usar um cimento provisório. Claro, para eu conseguir remover e recolocar essa peça até eu fazer a finalização com a minha cerâmica, certo? Então vamos lá. Os cimentos resinosos, então, indicados para a cimentação de restaurações indiretas em cerâmica pura, pois a polimerização química garante a polimerização nas regiões mais profundas. Então, por que não utilizar nas próteses sobre implantes apenas cimentos que são fotopolimerizáveis, que não tem a fase dual, a fase química? Se você, por exemplo, estiver cimentando uma zircônia totalmente opaca, a luz não vai passar e esse cimento não vai tomar presa, não vai polimerizar. E isso vai fazer com que a sua coroa solte com o passar do tempo. Então, por isso, quando nós estamos trabalhando com zircônia, por exemplo, o ideal é que você utilize um cimento resinoso dual, certo? Então, esse tipo de cimento garante a polimerização nas regiões mais profundas, onde não vai acontecer nenhum tipo de prejuízo se a luz do foto não chega lá, certo? Não atravessar toda essa coroa. E também aumenta o tempo para o relaxamento do estresse de contração. Nós sabemos que a hora que a gente fotoativa esse cimento resinoso, existe um pouquinho de contração. Então, os cimentos resinosos duais, eles contraem de forma um pouco mais lenta, e isso faz com que haja uma dissipação do estresse, o que melhora a retenção a longo prazo, certo? Então, porque a reação de polimerização acaba acontecendo de uma forma um pouco mais lenta. Então, isso é muito importante para ajudar na retenção aí das nossas peças também a longo prazo, certo? Alguns autores, em alguns estudos, concluíram que os cimentos resinosos devem ser utilizados com um cuidado um pouco maior, pois eles são mais fáceis, ou mais difíceis, desculpa, eles são mais difíceis de serem removidos. Então, cuidado! Quando nós estamos trabalhando com cimentos definitivos, porém mais solúveis no meio bucal, às vezes, se fica um excessinho de cimento, às vezes com o escovar, com o passar o fio dental, esse excessozinho minúsculo pode sair e não causar prejuízos no seu implante, nem no seu tecido gengival. Porém, se acontecer de ficar um excesso de cimento resinoso ali, muito dificilmente ele vai ser removido. E aí ele pode sim vir a causar um processo inflamatório e fazer você ter uma perda óssea, ter a perda desse implante. Então, é comprovado cientificamente que os cimentos resinosos, eles são sim mais difíceis de remover do que alguns outros tipos de cimento, tá? Um detalhezinho: tentem evitar sondas exploradoras metálicas para remoção desse excesso de cimento,
justamente porque eles acabam fazendo o quê? Micro-riscos. Micro-risco no metal, micro-risco na sua cerâmica, e isso pode realmente vir a causar, a influenciar, aumentar a quantidade de bactérias, de placa aderida nessa região que nós não queremos. Existem alguns tipos de sondas, de curetas para remover o excesso de cimento, que elas são de teflon ou elas são de plástico, para evitar os riscos, aí risco mecânico mesmo, nessas estruturas, certo? Então, se possível, utilizar. Existem técnicas também, pessoal, de cimentação, que eu já comentei aqui no canal, mas nós podemos gravar de novo ou outras formas para que vocês saibam quais são as técnicas, justamente para controlar esse excesso de cimento, que é o calcanhar de Aquiles das próteses cimentadas sobre implante. Se eu puder falar que o maior perigo nem é a soltura, mas sim o extravasamento de cimento, que pode levar à reação inflamatória e perda de todo o trabalho, eu posso falar com vocês com certeza que é a questão da cimentação e nem tanto o risco de soltura, certo? Extremamente importante. Hoje nós não vamos falar de técnicas de cimentação, apenas de cimentos, mas nós podemos abordar isso daí em uma outra aula. Mas também, se eu não me engano, eu já comentei de técnica de cimentação aqui, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo lá no Instagram, que eu gravo para vocês, certo? Volta e meia eu tô pedindo lá sugestões de temas para as nossas lives, então fiquem à vontade para mandar, tá bom? Vamos ver um estudo rapidinho aqui, ó, do Zidane e do Ferguson, lá de 2003. Eles analisaram a resistência ao arrancamento, ou seja, a remoção de cimentos resinosos, comparando com os cimentos convencionais em próteses fixas. Foi estudada também a influência do grau de conicidade dos preparos na capacidade retentiva desses cimentos. Eu não vou ficar falando muito hoje de conicidade. Claro que a conicidade também influencia na quantidade de retenção das nossas peças a longo prazo, mas o que importa hoje aqui para nós realmente é a questão do cimento, certo? Então, nesse estudo foram utilizados 2 cimentos convencionais, o cimento de fosfato de zinco e o cimento de ionômero de vidro, e também 2 cimentos resinosos, o CIB Metabond e o Panavia. Então, foram confeccionados para esse estudo preparos com conicidade de 6, 12 e 24 graus. O preparo de conicidade de 6 graus foi considerado grupo controle, que é a conicidade recomendada para que se tenha um preparo, para que se tenha uma fácil colocação e remoção e uma retenção adequada a longo prazo através da associação com o agente cimentante, certo? Bom, então a resistência à remoção média para os 2 tipos de cimentos convencionais foi significativamente menor em comparação com cimentos resinosos. Porém, ao comparar os cimentos convencionais entre si, a resistência à remoção média não apresentou diferenças significativas. Quer dizer que, comparando um cimento convencional com o outro, a resistência à remoção deles foi a mesma. Mas comparando os convencionais com os resinosos tiveram uma resistência maior à remoção do que comparando eles com os cimentos convencionais, certo? O mesmo ocorreu na comparação dos 2 cimentos resinosos entre si. Então, comparando um resinoso com o outro, a resistência, a remoção foi muito semelhante. Não houveram diferenças estatísticas significantes para serem anotadas. Bom, então vamos lá. A diferença na retenção foi estatisticamente significante. Agora falando dos preparos, tá? Da conicidade. Entre os preparos de 6 e os preparos de 24 graus de conicidade.
e entre os preparos de 12 graus e 24 graus de conicidade. O autor concluiu que a retentividade, então, dessas coroas, quando cimentadas com os cimentos resinosos, apresentaram valores de resistência à remoção, né? Eu não gosto muito dessa palavra arrancamento, por isso que eu tô falando diferente. Então, a resistência à remoção maiores que os cimentos convencionais nas 3 conicidades desse trabalho aí que foi estudado. O que aconteceu então? Vou aumentar um pouco aqui a minha câmera para vocês. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, independente do grau de conicidade, mesmo o mais cônico até o menos cônico, a resistência dos cimentos resinosos à remoção, ou seja, a força de tração, foi muito interessante, sempre foi maior do que para os cimentos convencionais, provando que os cimentos resinosos, eles são mais fortes a essa força de tração, que é a força que tende a querer tirar a nossa prótese aí da posição, certo? Vamos lá. Aumentar a conicidade do preparo de 6 para 12 graus não influenciou a retenção das coroas cimentadas, enquanto aumentar a conicidade do preparo para 24 graus, a retenção diminuiu significativamente. Então, olha lá, as coroas cimentadas com cimentos resinosos demonstraram os bons valores de resistência ao arrancamento ou a remoção, mesmo quando utilizados preparos com conicidade de 12 graus ou mais. Ou seja, o desempenho dos cimentos resinosos já está comprovado que é melhor do que os cimentos convencionais, certo? Então, na dúvida, utilize os cimentos resinosos. Aqui está uma imagem de 2 peças pré-fabricadas chamadas munhões universais. Então, elas são próprias para serem feitas cimentadas. E o que tem ali, aquele branquinho que vocês estão observando? É excesso de cimento. E esse é, de fato, como eu falei para vocês agora há pouco, o calcanhar de Aquiles da prótese cimentada. Então, é necessário sempre tomar muito cuidado para a remoção desse excesso, para que não haja esse extravasamento que aconteceu ali. Se fica esse acúmulo de alimento, esse acúmulo de, principalmente de excesso de cimento sem ser removido a longo prazo, isso vai causar um processo inflamatório grave e vai fazer vocês perderem toda a estética que vocês conseguiram ganhar com as próteses, certo? Então, tomem cuidado. Como eu falei para vocês, é muito mais difícil remover o excesso de cimento em munhões pré-fabricados, que ficam muito mais subgengivais, do que em pilares, em munhões personalizados. E é por isso que eu volto a falar, tem aula aqui no YouTube falando de pilar personalizado, por que personalizar, por que é importante, qual que é a diferença, qual que é a vantagem, e uma das principais vantagens é realmente essa. Quando nós temos pilares personalizados para próteses cimentadas sobre implantes, é muito mais fácil de remover o excesso desse cimento, e a nossa linha de cimentação, ela é jogada para cima, ou seja, mais distante da nossa crista óssea. E isso faz com que, se ficar um excesso de cimento, é muito mais fácil de tirar, e também, se ficar, não vai inflamar de imediato lá a crista óssea. Às vezes dá tempo de você perceber uma inflamação superficial e atuar e remover esse excesso de cimento e não ter mais nenhum problema, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos, então, de cimentos resinosos mais utilizados no mercado, os melhores, na minha opinião, são os que eu costumo utilizar. Na verdade, o que eu mais uso no consultório, que eu gosto muito pela praticidade, é o U200, porque ele vem em formato de clique, então você não desperdiça nada, é muito prático realmente de usar, certo? O único detalhe dele em relação aos outros resinosos é que após aberto, o prazo de validade dele passa a ser de 6 meses, então você precisa consumi-lo dentro desse prazo. É interessante que eles sejam guardados na geladeira, tá? Sejam mantidos resfriados para manter as características, já que eles são basicamente um tipo de resina,
certo? Todos os outros, Multilink N, Panavia, Multilink Speed, são excelentes materiais também. Qualquer um deles que vocês forem utilizar para cimentação definitiva, fiquem tranquilos que vocês vão ter bons resultados. O que muda um pouquinho é o jeito de usar dos que são autoadesivos para os que são químicos ou para os que são duais. Aí você vai precisar realmente estudar cada um para saber o passo a passo de como utilizá-los, certo? Dependendo do material, da coroa que você estiver trabalhando, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre cimentos definitivos, cimentos provisórios, para que vocês tenham aí um norte para seguir quando tiverem que escolher entre um e outro qual cimento aí é melhor, certo? Claro que nós sabemos que não existe uma regra, cada profissional gosta de um tipo de material, mas se você ficar aí dentro de marcas boas, você vai ter bons resultados, certo? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco de informação, um pouco de conhecimento para vocês. Tendo dúvidas, manda lá no meu Instagram, canal mais fácil aí para eu conseguir responder a vocês. Eu sempre respondo, sempre que possível. Então, precisando tirar alguma dúvida, me encontra por lá. O meu arroba é doutora Franciele Delgado com 2 L's. Vai lá e me manda mensagem, tá bom? Se tiver alguma dúvida, sugestão, manda lá para mim. Espero vocês, então, aí na nossa próxima aula e já agradeço a todos que assistiram aí a mais essa aula com a gente. Um beijo, vejo vocês na nossa próxima aula.